Mateus capítulo 9. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu sou Diomara e eu gostaria de convidar você a ler todo o capítulo 9 do livro de Mateus, meditar e após essa meditação e essa leitura atenta, volta aqui no vídeo e confere com a gente os comentários e impressões. Capítulo 9, Jesus entra no barco para voltar de novo para Cafarnaum. Ele acabou de ser rejeitado por uma cidade toda, embora ele fez ali um milagre, no capítulo 8. Ele falou da fé do centurião, que era grande, falou da fé dos discípulos no momento da tempestade, que estava pequena. E agora, umas pessoas levaram os paralíticos até Jesus. E aqui, o versículo 2 fala, e Jesus, vendo a fé deles, nota como o Senhor Jesus repara na fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir, estudar, atentar para esta palavra, assim para que venha a fé aos nossos corações. E Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico, filho, que lindo, né? Filho, tem bom ânimo, se anima aí, porque te são perdoados os pecados. Todo mundo esperava uma outra abordagem a princípio, mas Jesus começou com aquilo que era mais importante. O que é mais importante na vida de um homem? Salvação da sua alma. Ele lidou com o problema principal do homem, que é o pecado. Um assunto que muitos procuram fugir, muita gente procura ignorar e viver como se não existisse isso. Mas Jesus foi direto ao ponto. A paralisia física também havia, mas havia também a paralisia emocional e a paralisia espiritual. Então veja, o Senhor tratou do ânimo dele, tratou do pecado. Mas havia ali umas pessoas que ficavam pensando que como que ele vai perdoar pecado? E o Senhor Jesus, sabendo os pensamentos deles, o Senhor Jesus falou, por que vocês pensam mal no seu coração? O que é mais fácil? Falar perdoados estão os pecados ou levanta-te e anda? Então o Senhor Jesus falou assim, para que você saiba que o Filho do Homem, que é Ele, Jesus, tem poder para perdoar os pecados, o Senhor Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a palavra de Deus diz no versículo 7 que ele levantou e foi para a sua casa. Um milagre que maravilhou a multidão. E a multidão glorificou a Deus. Então, esse momento dessa cura desse homem manifestou poder do Senhor, de onipotência, de onisciência, de onipresença, manifestou o poder de Jesus, o amor, o cuidado, um milagre completo que alcançou essa vida. E, mais uma vez eu digo, Jesus notou a fé deles. Havia naqueles corações fé. Jesus procura fé. O Senhor quer que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o amam, que o buscam, que procuram. Esse milagre maravilhoso que é a manifestação do Senhor
que demonstrou a obra, o ministério de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor que vê os pensamentos. Os escribas, que eram pessoas que estavam ali, que muitas vezes existem pessoas assim entre nós. Em vez de se alegrar, que nós estamos recebendo ali uma atenção, ficam ponderando sobre pontos de opiniões, pontos teológicos. Mas a multidão, vendo o milagre, glorificou a Deus. Esse paralítico recebeu essa grande obra, esse grande milagre, esta grande ajuda do Senhor Jesus, que mudou para sempre a vida dele, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Mudou o seu estilo de vida, mudou para sempre. Eu quero ressaltar outra vez que Jesus, mesmo sendo rejeitado na outra cidade, no capítulo 8, mesmo agora nesse primeiro milagre que ele fez ao chegar, já depois de ter feito tantas coisas boas, ter aquele grupinho falando mal dele, que ele blasfema e tal, ele continuou a obra. E essa parte é muito bonita, o chamado. Havia ali um homem sentado, fazendo o seu trabalho. O nome dele era Mateus. É interessante a gente notar que Jesus sempre chama para ser discípulo pessoas que estão trabalhando. Lembra quando ele chamou Pedro? Pedro estava onde? Ele estava pescando. Ele estava com as redes, lavando as redes ali, trabalhando. E Mateus, ele era o que chamava aquele tempo de publicano. Ele cobrava impostos, mas ele cobrava imposto do seu próprio povo. Ele, sendo judeu, cobrava imposto dos judeus para os romanos, né? Então, ele estava ali fazendo o trabalho dele e Jesus chamou. Vem Mateus, e aí ele foi. Então, se tornou o discípulo seguidor de Jesus. Então, você nota que Jesus, ele não reparou que aquele trabalho que ele fazia era impopular, mas ele chamou Mateus do jeito que ele era, do jeito que ele estava, fazendo o que ele estava fazendo. Mas claro que ele não ia continuar sendo a mesma pessoa a partir daquele momento em que ele estava sendo chamado para um trabalho glorioso, para seguir Jesus e ser o seu discípulo e aprender a sua palavra, os seus ensinamentos, para depois ensinar a outros. E aí, quando chegou, em casa, sentou à mesa, se achegaram ali onde ele estava muitos publicanos e pecadores. E então se assentaram ali com Jesus e os seus discípulos. Daí aparece uma outra figura. Nós vimos a figura dos escribas, falando um outro milagre lá, criticando Jesus. Agora os fariseus foram lá falar com os discípulos de Jesus, Falaram assim: por que o mestre, ele come com esse tipo de gente, publicano e pecador? Então Jesus, ouvindo, já respondeu: mas quem que precisa de ajuda? Por acaso quem tem saúde precisa de ajuda? Não, os doentes. E aí, com essa resposta, ele falou para os fariseus. Fariseus era uma religião que pessoas que estudavam a palavra de Deus, os mandamentos da Torá, do Velho Testamento, as leis de Moisés, só que eles sobrepunham as leis de Deus com as tradições dos
de homens, dos homens, né? E aí o Senhor Jesus respondeu assim para ele: vai aprender o que eu quero dizer com misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Claro que esse tipo de religioso não está preocupado com a restauração e a recuperação de quem precisa, mas só está preocupado em reparar, criticar e tumultuar o feito, né? Aí Jesus colocou no seu devido lugar. Note que Jesus é compassivo, bom e atencioso com os pecadores que querem ouvi-lo, mas com esses religiosos, o Senhor Jesus fala com autoridade. Chegou uma hora de tirar dúvida. Os discípulos de João queriam saber por que os discípulos de João Batista era um outro grupo, né? Tinha os discípulos de João Batista, os discípulos de Jesus e os fariseus. Então, eles queriam tirar essa dúvida, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Só jejuavam os discípulos de João e os fariseus. E Jesus explicou para eles que os discípulos de Jesus, os discípulos dele, estavam ali com o noivo, que era ele, né? Jesus. Então, o momento era de alegria. Não haveria necessidade que eles jejuassem. Depois que Jesus, então, partisse de novo para o Pai, eles iriam jejuar. Interessante que o Senhor Jesus ali explicou para eles que há um momento certo, a hora de jejuar, hora que não é para jejuar, hora que é para alegrar, hora que um grupo é para jejuar, outro não. Então, cada coisa, cada pessoa, no seu lugar, na sua hora, fazendo a vontade de Deus. E eles queriam, obviamente, reparar no comportamento do outro. E o Senhor Jesus explicou direitinho para eles que os discípulos estavam ali, não estavam fazendo nada errado. Era o momento deles de se alegrar porque estavam com Jesus. Então, quando Jesus falou essas coisas, explicando ali, né, a palavra, o procedimento correto de cada um, chegou um chefe, adorou Jesus e falou: Jesus, minha filha morreu, mas se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Jesus então levantou e seguiu esse homem, ele e seus discípulos. Aí no meio do caminho, quando eles estavam indo para atender esse caso, essa ocorrência desse chefe, né? Chegou uma mulher que fazia 12 anos sofria de uma hemorragia. E você sabe que a hemorragia, naquele tempo, quando a mulher estava com hemorragia, sangramento, ela tinha uma série de procedimentos, ela não podia tocar em algumas coisas, estar em alguns lugares com algumas pessoas. Então, aquela mulher tendo um sangramento ininterrupto, além de causar muita dor física, mal-estar, causava também constrangimento social. E o fato de ela estar já naquele momento já era algo que causava estranheza. Mas a mulher teve fé e ela pensou: se eu tão somente tocar a roupa de Jesus, eu ficarei curada. A roupa de Jesus que ela estava se referindo, eu vou mostrar para você. É um talit, é como um pano quadrado que os judeus usam, né? Que naquele tempo, né? Naquela situação usavam. E tem essas franjas, né? Tá vendo essa parte? E ela tocou a roupa de Jesus em uma dessa parte, assim. E
cada parte dessa significava os mandamentos da lei. E aquela cura, aquele toque era muito significativo. Tocou no talit, nas vestes de Jesus, naquela parte do mandamento, ela tomou assim nas suas mãos aquela significação de que a cura traria obediência, traria a palavra para a vida dela, traria o poder para a vida dela. Ela creu naquilo e mesmo sendo considerada impura por estar naquela situação de hemorragia, ela tocou pela fé, né, ali na veste de Jesus e voltando-se, Jesus, né, virando para ela, ele a viu e disse: tenha bom ânimo. Naturalmente ela estava com medo, né? Mas Jesus trabalhou ali na parte emocional dela também e falou mais uma vez da fé. Olha só, a tua fé te salvou. E a Bíblia fala, no versículo 22 de Mateus 9, que imediatamente essa mulher ficou curada, ficou sã e salva, né? Como o pessoal fala, sã e salva, com saúde, com a sua alma salva. Aquele momento especial de uma mulher desesperada, que não tinha mais recursos, que não tinha mais para onde correr, se virou, se tornou para Jesus. E Jesus olhou a sua fé. E Jesus, mais uma vez mudando a história de uma mulher. A partir daquele momento, seria uma outra narrativa, um outro poder, um outro vigor, para ela uma outra vida, uma outra história. Jesus fazendo a diferença. E nisso ele estava no caminho para fazer atender aquela ocorrência do chefe, que tinha a filha morrido. No meio do caminho encontrou essa mulher, já fez ali a obra completa. E quando chegou à casa do chefe, diz a Bíblia, que ele viu, encontrou ali uma situação dos instrumentalistas, né, que era um funeral. Naquele tempo, tinha o costume de ter pessoas nos funerais, carpideiras, pessoas que choravam, eram contratadas para chorar, para fazer um cerimonial ali, criar um clima no funeral. E então tinha ali instrumentalista e o povo estava no maior alvoroço, e Jesus deu uma ordem para sair todo mundo. E ele falou uma coisa, mandou sair e falou: essa menina não está morta, ela dorme. E a reação das pessoas foi: riram dele, zombaram dele. Mas aí o povo saiu, Jesus entrou, pegou a mão na menina e a menina se levantou. Jesus curava também colocando a mão dele na mão das pessoas. Lembra da sogra de Pedro, Mateus 8? Ele tocou a mão da sogra de Pedro e a curou. E agora aqui ele pegou a mão da menina e a menina levantou-se. E a notícia, diz a palavra, que se espalhou por todo aquele país. E nós, quando ouvimos a voz de Jesus, uma palavra do Senhor, a situação é assim, tem que fazer assim. A gente ri, como diz aqui a Bíblia que aquele povo fez. Ou nós acreditamos na palavra de Jesus. Jesus, então, muito ocupado, né? Curando a mulher, curando o paralítico, curando e ressuscitando a filha do chefe, e agora 2 cegos. 2 cegos se aproximaram de Jesus. E Jesus disse: vocês creem que eu posso fazer isso?
E aí eles disseram, sim, Senhor. Então, ele tocou, olha mais uma vez o toque de Jesus. Tocou os olhos deles e disse o quê? Seja feito conforme a vossa fé. Olha a importância da fé novamente aqui. Aí os olhos deles se abriram, eles começaram a enxergar e a fama se espalhou por toda aquela terra, a fama de Jesus, né? E agora mais uma cura. Agora é um mudo. Só que aqui esse problema é um problema físico causado por um demônio. Então, o Senhor Jesus expulsou o demônio e o mudo falou, né? Então, o Senhor Jesus ali, mais uma vez, demonstrando o seu poder. E a fama de Jesus se espalhava mais uma vez através desses sinais, né, que ele fazia. Ele fazia esses sinais justamente para se manifestar como Filho de Deus, para o arrependimento, para as pessoas saberem que o Filho de Deus estava na terra naquele momento, em carne, fazendo a obra que está escrito, né? Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, que ele abriria os olhos aos cegos, né? No Salmo 103, também profetizado, ele que cura as enfermidades, é Ele quem perdoa as iniquidades, Ele quem nos livra da morte, nos coroa de graça e de misericórdia. Em Êxodo capítulo 15, 26, diz que o Senhor nos sara se nós andarmos nos seus mandamentos, é o que diz aqui, né? E o Senhor, vendo as multidões ali, né? Ele tinha grande compaixão, grande compaixão. E ele falou para os discípulos assim: olha, a seara realmente é grande, poucos são ceifeiros, querendo dizer, tem muito trabalho. Você reparou quantos milagres o Senhor ia fazendo, no meio do caminho encontrava outra pessoa, ele atendia e passava de um lado, ia para o outro lado, fazendo milagres, operando, ensinando, enfrentando a rejeição, a oposição, a crítica das pessoas, mas continuando perseverante na sua obra, né? E ele falou aqui no versículo 38 para a gente pedir ao Senhor da seara que envia ceifeiros. Rogai. Rogai é uma oração muito assim forte, suplicante, em que você implora. Vamos lembrar que o Senhor Jesus falou para a gente orar e pedir que o Senhor mande essa palavra, ordene, envie, que o Senhor realmente mande estes obreiros para a seara. Vamos orar sobre isso, lembra de orar, viu? Porque o trabalho na obra de Deus, os ministérios, precisam de pessoas voluntárias que façam essa obra com competência e amor, com verdade, né? Sem querer se aproveitar das ovelhas, mas preocupada mesmo, que os pecadores se arrependam, que as pessoas sejam curadas, que elas sejam restauradas no seu espírito, alma e corpo, as suas almas salvas, para a glória de Deus, porque para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele chamou Mateus e ele te chama para segui-lo. E você, vai seguir Jesus? Pense nessas coisas. Deus te abençoe.